A pandemia da Covid-19 acabou, mas algumas consequências ainda vão levar um tempo para realmente desaparecer. Uma das mais evidentes foram as mudanças feitas no ambiente de trabalho. E para continuar fazendo gestão de pessoas depois da pandemia, é muito importante manter em mente as mudanças que vieram realmente para ficar. Trabalho remoto, híbrido. E sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o Kleber Klinger Miguel, ele que é gerente de Leadership e Development da consultoria LHH. Kleber, muito bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia, Bruno. Prazer em falar com vocês. Prazer é nosso te receber aqui para esse assunto tão importante, para bater esse papo aqui conosco. Kleber, a pandemia da Covid-19 de fato forçou aí mudanças bruscas, em várias empresas no mundo. No Brasil, não foi diferente. Não foi diferente, né? Quando nós pegamos aí as pesquisas todas que entidades fazem, universidades, consultorias e tudo mais, é muito fácil a gente perceber pelo número o quanto que isso demandou de tempo e energia das pessoas nesse período pós-pandemia, né? Quando nós falamos aí, por exemplo, em trabalho em equipe, o número, por exemplo, de reuniões aumentou em mais de 100%, né? E aí, óbvio que tem aquele mote de muitas coisas que eram resolvidas no cafezinho organizacional, agora você precisa sempre marcar uma reunião, né? E o ambiente híbrido, ele ajuda e ele atrapalha ao mesmo tempo isso, né? Porque ele diminui, em tese, a sociabilidade das pessoas, só que aumenta a flexibilidade também, né? Então, em tese, você sempre teria que estar disponível para as pessoas. E isso é um fator complicador, né, na dinâmica das equipes pós-pandemia. Independentemente do tamanho, Kleber, todas as empresas tiveram de fato de se reinventar. Com certeza, Bruno, com certeza, né? Quando nós pensamos aí em características natas das equipes, né, de alta performance, a gente está falando, por exemplo, de objetivo bem definido, né, de informalidade, de diversidade de estilos e assim por diante. Tudo isso, obviamente, continua mesmo num ambiente híbrido, né? Hoje tem muitas empresas que colocaram na sua política de recursos humanos a questão do funcionário, do colaborador ir 1, 2 ou 3 dias para o escritório e os outros trabalhar em casa, né? Isso mudou. Só que isso também exige não apenas do próprio integrante da equipe uma readaptação diante dessa nova realidade de trabalho, como principalmente exige do líder, né, que é o comandante da nau ali no dia a dia, exige essa readaptação, né, em termos de competências humanas, né, ou seja, o como que eu lido com um ambiente diferente, as pessoas são as mesmas, né, mas a forma de trabalhar é diferente. Então, obviamente, tem que existir uma readaptação aí organizacional, que isso, ao longo do tempo, no meu ponto de vista, vai acabar se incorporando na cultura organizacional, né? Isso vai semana a semana, mês a mês, e as empresas, obviamente, vão seguindo esse caminho. A retomada dos negócios pós-pandemia, quais são os fatores que as empresas, os empreendedores devem se atentar? Quando nós falamos assim da retomada do negócio nesse ambiente híbrido, né? Eu acho que um ponto importante que a gente tem que pensar, primeiro realmente eu preciso investir numa equipe, né? Muitas vezes um grupo de trabalho muito bem definido, ele dá resultado organizacional, né? Agora, quando a gente parte para a premissa de equipes, né? Nesse novo contexto, três pilares, realmente os empreendedores eles precisam estarem atentos, né, nas suas equipes. Não tem ordem de importância, mas o primeiro pilar tem a ver com uma questão de pertencimento, né, que tem a ver com confiança, né, uma cultura de confiança entre os integrantes da equipe. E a segurança psicológica que existe ali, ou seja, quando eu falo de segurança psicológica, tem muito a ver com o quanto eu, como integrante da equipe, posso trazer uma ideia e, em tese, não ser humilhado pelos meus pares, pelo meu gestor e tudo mais, né? Porque isso, ao longo do tempo, traz um sentimento de pertencimento e faz com que as pessoas aumentem sua criatividade, né? Façam a gestão de conflitos de uma melhor forma, tenham divergências civilizadas e assim por diante. O segundo pilar que eu chamaria para a atenção dos empreendedores é a questão do propósito, né? E quando a gente fala de questão de propósito como que
a organização, o líder da equipe, ele cria uma base comum de valores compartilhados para que esse propósito coletivo possa ajudar os integrantes da equipe a focarem nos objetivos comuns, que precisam ser bem claros. E isso pode levar as equipes a serem mais eficazes. E, por último, eu acho que esse é o grande ponto que as organizações têm buscado em termos de resultado, é a questão da agilidade, né? Só que a agilidade eu só vou ter se realmente eu tiver esse senso de pertencimento dentro da equipe, esse senso de propósito. E quando eu falo agilidade, tem muito a ver na questão dos acordos, dos processos, das normas que são geridas dentro da equipe e a autonomia que cada pessoa tem, né, no dia a dia para tomar suas decisões ali. Então, em resumo, falando de agilidade para a gente trazer um resultado melhor, eu falaria a agilidade adaptativa, né, que seria o grau que as pessoas podem errar no dia a dia, aprender com esse erro para que no dia a dia novamente se coloque uma outra competência técnica, comportamental para dar um resultado melhor. Acho que esses seriam, né, em resumo, 3 pontos importantes para os empreendedores pensarem: pertencimento, propósito e agilidade. Perfeito, dicas importantes para os empreendedores aí que buscam novos negócios nesse pós-pandemia. Kleber Klinger Miguel, quero aqui agradecer sua participação ao vivo conosco no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu que agradeço, bom dia. Bom dia.